Capítulo 9. Desenvolvimento da Igreja durante o terceiro século. 1. Perseguições. A. Fases principais. Entre a época dos imperadores romanos Domiciano e Décio, o cristianismo era entendido como algo distinto do judaísmo, e uma vez que não se tratava de uma religião étnica, não tinha direito à proteção. Ele era ocasionalmente reprimido em perseguições esporádicas, mas não havia um esforço geral para extirpá-lo. O cristianismo muitas vezes enfrentou seus momentos mais difíceis sob o governo dos imperadores mais fortes, Marco Aurélio e Séptimo Severo. O período entre Marco Aurélio e Décio testemunhou um declínio na vitalidade do império. As religiões do lado oriental continuaram a espalhar-se para o ocidente. Após um pico de perseguição sobre o governo de Septímio Severo, o qual em 202 proibira conversões ao judaísmo e ao cristianismo, houve o primeiro longo período de paz na igreja. De 2011 a 2050, interrompido por uma breve perseguição no governo de Maximino em 235. O cristianismo cresceu enormemente durante esse tempo, mas a postura da população ainda era negativa. O cristianismo viveu uma situação particularmente favorável sob o governo de Alexandre Severo, o qual tinha interesse em diversos filósofos e mestres religiosos, incluindo Jesus, e de Filipe, o árabe, sob cujo domínio a situação foi tão favorável que Eusébio acreditava na hipótese de o imperador ser cristão. Há evidências em inscrições da infiltração de um cristianismo confiante na Frígia em meados do terceiro século. Durante esse período, ele cresceu amplamente não só na Ásia Menor, mas também no Egito e norte da África. Sob o governo de Décio e Valeriano, o império declarou guerra à igreja com esforços voltados à opressão sistemática. Quando essas perseguições se acalmaram, outros problemas no império deram ao cristianismo um segundo longo período de paz, de 260 a 303, até que Diocleciano procurou mais uma vez suprimir a igreja. B. Perseguições Deciana e Valeriana. O reinado de Décio foi o divisor entre a perseguição local, esporádica, e o ataque em todo o império ao cristianismo. A situação da época fornece o cenário para as políticas de Décio. Havia uma ameaça bárbara contínua nas fronteiras, a qual se tornou mais perigosa por causa das dificuldades econômicas dentro do império. O renascimento da prosperidade romana ocorreu no exército romano de Ilírico, provavelmente a parte menos cristianizada do império. A celebração do 10º aniversário da fundação de Roma, segundo a tradição, desencadeou uma revitalização de costumes antigos. A primeira ação de Décio foi a prisão do alto clero. A segunda foi a ordem universal de realizar sacrifício aos deuses do império, queimar incenso, derramar libação e provar a carne sacrificial. Aqueles que o faziam recebiam certificado de que haviam cumprido a ordem. Após uma geração de paz, a igreja como um todo estava despreparada para o desafio. Muitos haviam ficado confortáveis com a aceitação do cristianismo e um grande número abandonou a fé, obedecendo à ordem de sacrifício. Os efeitos da igreja poderiam ter sido ainda maiores se a perseguição tivesse durado mais. Décio foi assassinado em 251 e o surto de uma epidemia em 251 a 252 voltou a atenção do povo para outras preocupações. Valeriano retomou a perseguição em 257, exilando bispos e proibindo reuniões cristãs. Em 258, o clero foi trazido de volta e muitos foram executados. Os cristãos de posição elevada foram alvitados e tiveram os bens apreendidos. Aqueles do serviço imperial foram acorrentados para trabalhar nas propriedades imperiais. A propriedade coletiva e os fundos da igreja também foram confiscados. Os estudiosos sugerem diversos motivos para o intento ataque à igreja.
A cobiça dos governantes, a consideração do desfavorecimento dos deuses como motivo para o colapso econômico, a hostilidade popular que levou à supressão do corpo estranho no Estado e à exigência de lealdade ao imperador, e o desejo psicológico de que todos os apoiassem. Provavelmente, o mais significativo tenha sido uma política religiosa conservadora destinada a fortalecer o paganismo romano tradicional. O filho de Valeriano, Galiano, reverteu a política de perseguição e restituiu as propriedades à igreja. C. Culto aos mártires. Um número maior de membros da igreja abandonou a fé do que se tornou mártir. Apesar disso, a quantidade de mártires era considerável, o que ocasionou a realização de cultos voltados a ele, atividades associadas à adoração. A respeito excessivo dos mártires e os privilégios especiais atribuídos a eles eram a base de sua veneração em cultos. Sua elevada honra já é evidente em Martírio de Policarpo, mas o cuidado com os restos mortais de Policarpo não precisa ser considerado algo além da consideração humana normal por um ente querido. Marcas de respeito e veneração não eram em si manifestações cultuais. Por trás do desenvolvimento do culto cristão aos mártires havia ideias associadas ao culto aos heróis na religião grega e às práticas funerárias do mundo greco-romano. Os heróis eram aqueles que haviam sido fortes em vida e que permaneceram fortes para ajudar também depois da morte. Sua influência limitava-se às suas relíquias e ao local onde estavam enterrados. O respeito pelos mortos incluía refeições periódicas em memória do falecido no túmulo com a família após a morte da pessoa e depois anualmente em seu aniversário. A prática cristã fez algumas alterações nesses costumes. As refeições funerárias eram eucarísticas na igreja, Atos de João e Tertuliano. Cipriano é o primeiro a chamar a Santa Ceia de sacrifício oferecido em memória dos mártires, comemorando sua vitória e orando pelo seu descanso. O dia da morte era tratado pelos cristãos como aniversário, o aniversário da imortalidade, e por isso o aniversário de morte, em vez de aniversário de nascimento, era comemorado. Normalmente o sepultamento era realizado no mesmo dia da morte. A lista de aniversários a serem celebrados em cada igreja tornou-se a base dos primeiros martirólios. A família do falecido era a comunidade cristã e isso garantia a perpetuidade dos aniversários. Porém, as comemorações eram estritamente locais no princípio. A segunda metade do terceiro século mostra que a veneração cultual dos mártires estava presente em todo lugar. Inscrições começaram a aparecer em Roma. Pedro e Paulo orem por nós. A terminologia, entretanto, estava atrasada em relação à prática, pois a palavra sancti no latim cristão no IV século ainda designava todos os fiéis falecidos, não apenas santos. A principal expressão do culto ou adoração era a oração dirigida ao mártir. Logo, essa oração aos falecidos tornou-se mais importante do que a oração pelo repouso das almas. O mártir já estava na presença de Deus e havia recebido liberdade de expressão, estando apto a servir como intercessor. A invocação dos santos baseava-se nessa ideia de intercessão. Haja vista a posição excepcional dos mártires na igreja e as ideias em voga sobre o relacionamento dos mortos com os vivos, a prática da invocação dos mortos não teria sido estranha ao povo da cultura greco-romana. A prática da oração aos mártires era preferível na presença do túmulo, pois ali o poder era mais evidente. Em Orígenes, explicitamente, mas também nos teólogos do IV século, a veneração aos mártires tinha relação com Jesus Cristo. Não significava uma concorrência a ele, pois eram seus servos. 2. Cipriano e Cisma. Na crise ocasionada pelas perseguições de Décio e Valeriano, a igreja no norte da África ganhou a liderança competente de Cipriano como bispo de Cartago. Fontes para o estudo da vida de Cipriano incluem as seguintes: 1. Sua vida, escrita pelo diácono Pôncio, a primeira biografia cristã. 2.
Atos de Cipriano, um dos relatos autênticos do martírio dos primeiros séculos. 3. Tratados do próprio Cipriano e uma quantia considerável de correspondências, fontes importantes de informações sobre a época e o funcionamento interno da Igreja. E 4. Observações secundárias de Jerônimo e outros. Tácio Cecílio Cipriano nasceu na primeira década do terceiro século, provavelmente em Cartago, em uma família pagã rica e culta. Ele recebeu boa educação, mas sua repulsa à corrupção da vida pública levou-o a buscar algo mais elevado. Um presbítero em Cartago, Cecílio, converteu-o em cerca de 246. Sua educação, posição e habilidade quase o tornaram presbítero de imediato. Ele foi eleito bispo em 248 pela voz do povo. Em oposição a alguns presbíteros idosos que se lembraram de Paulo afirmar que o bispo não podia ser recém-convertido. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. A perseguição Deciana de 250 provocou sua fuga da cidade. Ela havia ceifado a vida de Fabiano, bispo de Roma, e Cipriano precisou defender sua fuga. No entanto, manteve contato com a igreja por cartas. Durante a ausência de Cipriano, alguns confessores concederam cartas de perdão ao ápice, aqueles que se haviam se desviado na perseguição, e exigiram sua reconciliação imediata à igreja. Eles recorreriam à opinião da igreja de que aqueles que confessavam a fé sob perseguição recebiam uma medida especial do Espírito Santo e assim tinham direito de perdoar e exercer o privilégio dos presbíteros, responsáveis pela disciplina da igreja. Cipriano objetou dizendo que essa ação deveria guardar um retorno de paz, quando os bispos pudessem reunir-se e toda a igreja pudesse chegar ao acordo quanto a uma política unificada para os apóstatas que desejavam perdão e retorno à igreja. Um diácono felicíssimo liderou um cisma a qual se juntaram 5 presbíteros que se haviam oposto à eleição de Cipriano em apoio às ações dos confessores. Cipriano retornou a Cartago em 251 após a morte de Décio, e um sinódo de bispo confirmou sua posição, excomungando os antagonistas. Ao mesmo tempo, houve um cisma em Roma, dessa vez por rigoristas, liderado por Novaciano, o qual se opunha a qualquer reconciliação de apóstatas à plena comunhão na igreja. Os anos restantes da vida de Cipriano foram ocupados por atividades em uma época tempestuosa para a igreja. Ele continuou a trabalhar pela unidade em Cartago e em outros lugares, a fim de restabelecer a ordem e a estabilidade a uma igreja ameaçada e desanimada. Uma peste devastadora, em cujo período os cristãos foram ativos no cuidado aos doentes, influenciou muito o abrandamento da oposição dos pagãos. Cipriano também se envolveu em uma controvérsia acerca do rebatismo com Estevão, bispo de Roma, a qual não foi imediatamente resolvida por causa da morte deste em 256 e da expulsão daquele em 257. Cipriano foi trazido de volta para Cartago e decapitado em 258. Cipriano foi um homem de ação interessado na administração e direção de almas, não na especulação teológica. Ele era convertido, mas naturalmente trouxe conceitos do passado pagão à sua interpretação do cristianismo. Por exemplo, impregnava livremente a linguagem da religião pagã para descrevê-lo. Embora não tenha criado a terminologia, ele foi um dos primeiros a falar extensivamente do bispo como sacerdote, da Santa Ceia como sacrifício e da mesa do Senhor como altar. Cipriano foi impelido a uma posição de liderança em um momento repleto de problemas práticos imediatos, antes que pudesse assimilar totalmente alguns aspectos do cristianismo. Seu principal triunfo era a sabedoria prática, a qual empregou com o intuito de perseverar a igreja como comunidade unificada, com o clero e os leigos atuando em conjunto. A força da igreja no norte da África e em outros lugares, manifesta após o suplício da perseguição deciana, é um tributo à sua moderação e habilidade política.
Os tratados de Cipriano abordavam essencialmente questões práticas. De imenso interesse teológico é a unidade da Igreja, uma importante contribuição para a doutrina eclesiástica. De enorme interesse histórico é Lapsus, que revela muito sobre a perseguição e a vida da Igreja. Suas cartas constituem o maior conjunto de correspondências da Igreja pré-nicena, 65 cartas de Cipriano e 16 endereçadas a ele ou ao clero de Carto. Cipriano envolveu-se em 3 controvérsias. A principal, em torno da qual as outras giravam, dizia respeito à reconciliação dos desviados. Ele confrontava os extremos, o rigorismo segundo o qual os apóstatas não podiam ser restaurados à plena comunhão, devendo ser mantidos na condição de penitentes pelo resto da vida, e o laxismo segundo o qual os apóstatas penitentes podiam ser restaurados à comunhão imediatamente. O primeiro curso de ação ensinava a gravidade do pecado e fortalecia os fiéis a confessarem em toda perseguição. O segundo restaurava os números da igreja e fortalecia os caídos em face de outras tentações. Cipriano defendia um meio-termo que fazia distinções de acordo com a gravidade da transgressão. Aqueles que haviam chegado ao ponto de sacrificar deviam ser disciplinados e poderiam ser reconciliados à igreja no momento da morte. Isso ensinaria a gravidade do pecado, mas lhe permitiria morrer na paz da igreja e assim conferir à consciência uma garantia de salvação. Aqueles que tivessem obtido certificados de sacrifício sem sacrificar, algo que poderia ser feito subordinando um oficial ou enviando um escravo ou um amigo pagão para realizar o sacrifício, deveriam ser disciplinados e poderiam ser reconciliados após o período apropriado. Por fim, há aqueles que tinham considerado a ideia de negar a fé, mas não o fizeram. Deveriam fazer uma confissão particular ao bispo, uma vez que seu pecado fora particular. Na época de Cipriano, a disciplina penitencial pública incluía os mesmos elementos de 50 anos antes, mas era mais estruturada. Após confessar os bispos e procurar reconciliação com a igreja, a pessoa passava por 3 estágios. Primeiro, execução de obras de penitência, oração, jejum, lamentação, choro, roupas de saco, vigílias e caridade, enquanto estava excluída da Santa Ceia. Segundo, confissão, a qual talvez não exigisse uma declaração detalhada do pecado na presença da igreja, pois as pessoas tinham que concordar com a reconciliação. Terceiro, reconciliação por imposição de mãos do bispo e do clero e pela oração. A política de Cipriano estabelecia a disciplina como prerrogativa do bispo e do clero, atuando em conjunto com a congregação, e colocava os mártires sobre a autoridade dos bispos, um passo que pode ter inspirado a ideia de que um verdadeiro bispo tem o valor de um mártir. A segunda controvérsia de que Cipriano participou e estava em segunda mão foi o cisma novaciano em Roma, ao passo que o cisma em Cartago foi causado pelos laxistas, os quais desejavam reconciliação imediata dos desviados. O cisma em Roma envolvia os rigoristas, liderados por Novaciano, os quais consideravam a igreja como a igreja dos puros, e assim não desejavam restabelecer a plena comunhão os culpados de apostasia. Novaciano havia sido um presbítero dominante na igreja em Roma e redigiu o primeiro grande tratado teológico em latim da igreja romana ainda existente, Trindade. Ele foi ordenado bispo por 3 bispos próximos à igreja romana eleger Cornélio, um representante da posição moderada a favor da restauração dos desviados que eram penitentes. Cipriano apoiava Cornélio como bispo legítimo de Roma. Talvez seu tratado Unidade da Igreja tenha sido inspirado por esse cisma em Roma, mas pode ter sido destinado à Igreja cartaginesa como consequência do cisma de Felicíssimo. Cipriano envolveu-se em uma terceira controvérsia com Estevão, segundo bispo de Roma, depois de Cornélio, quanto à validade do batismo administrado por pessoas fora da Igreja Católica. Estevão, fiando-se na tradição da Igreja Romana, afirmava que uma pessoa em um grupo cismático ou herético que tivesse recebido o batismo na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisava ser batizada novamente ao buscar comunhão com sua igreja. Apenas a imposição de mão do bispo era necessária para recebê-la. Talvez uma concessão do Espírito Santo em cumprimento do batismo, ou mais provavelmente um ato de reconciliação de alguém considerado um penitente, sendo restaurada a comunhão da igreja.
Estevão considerava-se um sucessor de Pedro e, portanto, estava mantendo uma tradição apostólica ao assumir sua posição contra o rebatismo. Em contraposição, Cipriano alegou em suas cartas que o batismo administrado fora da igreja é inválido, pois não pode ter Deus como pai aquele que não tem a igreja como mãe. Quem não possui o Espírito Santo não pode concedê-lo, isto é, alguém que está fora da igreja não tem o Espírito, e logo, ao realizar o batismo, não pode transmiti-lo. Em relação ao argumento de Estevão, com base na tradição, Cipriano respondeu que o fato de algo ser antigo não significa que é correto. O costume é a antiguidade do erro. Um oponente norte-africano anônimo no Tratado Rebatismo contornou a posição de Cipriano, considerando que o batismo herético em si não conferia o dom do Espírito. O autor argumentou que isso criava a possibilidade de receptividade espiritual que tornava a repetição desnecessária. A imposição de mãos supria todas as deficiências. Assim, era possível receber o batismo na água como herege e o batismo no Espírito, que normalmente deveria ser associado àquele para se fazer parte da igreja por meio da imposição de mãos. Ele acrescentou que fé sólida ou bom caráter não eram necessários ao administrador e que a invocação do nome de Jesus tinha poderes peculiares. O assunto do batismo herético e cismático foi discutido por outros líderes da igreja. A opinião de Cipriano tornava a validade do batismo dependente de quem o administrasse, e isso sempre introduzia um elemento de incerteza quanto à salvação do candidato. A afirmação da validade objetiva de um batismo realizado adequadamente tinha maior apelo. A posição de Estevão, portanto, veio a prevalecer, embora o ponto de vista de Cipriano tenha continuado a existir no norte da África, sendo poderosamente reavivado pelos donatistas no século seguinte. Essas três controvérsias interferiram na postura de Cipriano em relação à igreja em Roma. Em seu tratado Unidade da Igreja, Cipriano apresenta a igreja originando-se em unidade a partir da promessa do Senhor a Pedro, Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, e afirma que o episcopado é só um dever e deve preservar essa unidade. Cipriano considerava a posição dos bispos na igreja paralela dos apóstolos, assim como o apostolado era compartilhado por todos os apóstolos cuja fonte de unidade estava em Pedro, o episcopado era uma propriedade universal compartilhada por todos os bispos. Alguns manuscritos de unidade da igreja contêm essa ideia de Pedro como centro e símbolo da unidade da igreja. Embora Cipriano intensificasse Pedro como representante do bispo local, essas declarações poderiam ser lidas, em vista das alegações de Roma, como referências ao bispo de Roma como sucessor de Pedro. E há uma edição curta do tratado omitido dessas declarações. Pode ser que ambas as formas do texto remetam ao próprio Cipriano. Uma possível explicação é que Cipriano escreveu primeiro a edição longa no contexto de sua ênfase na unidade e necessidade de um símbolo visível desta. Mas quando a controvérsia com Estevão lhe mostrou que o bispo de Roma poderia estar em erro e ser alguém com quem não se podia concordar em tudo, ele publicou um texto revisado, deixando de fora as declarações fortes que poderiam servir-lhe de embaraço na controvérsia. Outra possibilidade é que a edição curta foi dirigida à situação no norte da África e que a edição longa foi a forma enviada a Roma em resposta ao cisma novaciano. Mesmo na edição longa, Cipriano tinha em mente principalmente a prioridade cronológica de Pedro em relação a outros apóstolos como símbolo de unidade, não uma primazia que outros estavam sujeitos. 3. Primórdios da arte e arquitetura cristã. A maioria dos relatos da história cristã foi baseada quase exclusivamente em fontes literárias, e o estudo da arte cristã avançou de forma separada como parte da história da arte, e mesmo assim de forma mínima, praticamente como uma nota de rodapé para a arte da antiguidade tardia. Há agora um reconhecimento crescente do valor de se tratar as fontes literárias e artísticas como complementares, uma vez que ambas surgiram da mesma comunidade. A primeira arte cristã identificável surge em torno do ano 200. Sua ausência por quase 2 séculos após o início da Igreja costuma ser atribuída,
Primeiro, há uma continuação da versão judaica, as imagens baseadas no Decálogo. Segundo, ao cristianismo ser uma religião espiritual contrária à manifestação materiais. Ou, terceiro, a oposição cristã a uma cultura pagã intimamente associada a imagens. Mais recentemente, essa ausência tem sido atribuída, quarto, às circunstâncias econômicas e sociais da maioria dos cristãos. Não há qualquer oposição inerente a imagens ou outras expressões de artes. Uma teoria das origens da arte cristã é que ela começou em pequenos objetos de uso diário que todos precisavam ter, tais como sinetes e lâmpadas. Clemente de Alexandria falou sobre imagens apropriadas para os cristãos empregarem em seus sinetes: pomba, peixe, navio, lira, âncora, pescador. Não deviam ser utilizadas imagens de ídolos, instrumentos de guerra, como espada ou arco, e taças, pois os cristãos eram moderados. De acordo com outra teoria, a arte cristã deriva do meio pagão. Certamente, este estilo e técnica, a arte cristã apropriou-se de influências tanto clássicas quanto não clássicas da arte na antiguidade tardia. Como contexto específico para o início da arte cristã, uma vez que os pagãos decoravam seus túmulos, os cristãos também o faziam. De fato, nossos exemplos identificáveis mais antigos da arte cristã são provenientes de catatumbas, as câmaras de sepultamento subterrâneo espalhadas por Roma. As catatumbas não eram esconderijos em épocas de perseguição. As autoridades sabiam de sua existência, nem locais normais de reunião, embora as refeições funerárias em memória do falecido fossem realizadas ali. Os quartos e suas entradas eram por vezes decorados com pinturas pequenas e as placas de pedras que cobrem os nichos mortuários nas galerias eram às vezes esculpidas com inscrições ou imagens simples. As pinturas eram frequentemente cenas decorativas de plantas e aves, mas muitas retratavam acontecimentos do Antigo ou Novo Testamento. O mais popular do Antigo Testamento era a história de Jonas, no Novo Testamento a ressurreição de Lázaro. Representações simbólicas eram ainda mais comuns e a natureza simbólica da arte cristã primitiva é sempre observada. Particularmente frequentes na arte cristã como um todo, bem como nas catatumbas, eram as imagens do bom pastor. Além de seus precedentes bíblicos, essa era uma imagem associada à filantropia e uma silhueta em postura de oração com os braços estendidos e as mãos levantadas. Cerimônias cristãs são retratadas às vezes, tais como batismo e cenas de refeição, das quais os milagres de alimentação nos evangelhos, a última ceia, a santa ceia, o ágape e as refeições funerárias são agora indistinguíveis. Por causa da dificuldade de se trabalhar embaixo da terra com luz limitada, proveniente de pequenas lamparinas ou tochas, as imagens em sua maior parte apresentam uma gama limitada de cores e pouquíssimos detalhes, mais aludindo à cena do que a descrevendo. A partir da segunda metade do terceiro século, começou a surgir entre os cristãos evidência de uma forma mais custosa de sepultamento, os sarcógrafos, caixões de pedra para depositar o corpo do falecido, com cenas esculpidas. O mesmo repertório de temas bíblicos e simbólicos continuou a ser empregado, cuja seleção e formas costumavam ser regidas pela existência de uma imagem disponível na arte greco-romana. Esculturas independentes tridimensionais foram bem raras na arte cristã por muitos séculos. No entanto, existem pequenas imagens datadas a partir do terceiro século de Jesus Cristo como bom pastor e como mestre, bem como imagens da história de Jonas. O caráter funerário de grande parte da arte cristã sobrevivente talvez forneça uma visão unilateral, pois nesse contexto a principal preocupação é com a vida após a morte. O livramento da morte, Jesus Cristo como Salvador poderoso. No entanto, esses temas podem refletir o apelo do cristianismo ao povo em geral. A história bíblica de Deus salvando seu povo e de Jesus como um mestre e operador de milagres mais poderosos do que qualquer inimigo humano era o cerne da fé cristã e de seu sucesso, apesar da perseguição no mundo greco-romano.
Alguns itens de arte cristã derivaram de considerações religiosas cotidianas internas, quer como expressão do conteúdo doutrinário do cristianismo, quer como resultado de culto e piedade cristãos. Uma geração após as pinturas mais antigas serem encontradas nas catatumbas, apareceram cenas bíblicas nas paredes da sala utilizadas como batistério na igreja doméstica em Dura-Europos, na Síria, década de 240. Logo atrás da fonte, nas paredes laterais, a mulher do poço de Samaria, Jesus curando o paralítico, Jesus e Pedro caminhando sobre as águas e uma procissão de mulheres andando em direção ao túmulo de Jesus. É notável a ausência de pinturas na sala de reunião. Os locais mais antigos de reunião dos cristãos costumavam ser a casa dos membros abastados, igrejas domésticas. Conforme os números cresceram e os recursos aumentaram, as congregações locais passaram a comprar casas como propriedade da igreja, frequentemente remodelando seu interior de acordo com as necessidades da comunidade. Às vezes, armazém ou outras construções eram adquiridos pelas igrejas locais para serem usados como os locais de reunião, como em Roma, e ao final do terceiro século e início do quarto século, novas estruturas em forma de sala surgiram. Sala da igreja. Foi somente o governo de Constantino que a forma característica da arquitetura cristã e basilística apareceu, desenvolvendo-se a partir de edifícios seculares anteriores. 4. Novo desafio, maniqueísmo. Após receber um chamado celestial em 240 para tornar-se o apóstolo da luz, Mani fundou um novo movimento religioso na Mesopotâmia e Pérsia, semelhante às seitas gnósticas do século anterior. Com vistas a uma religião universal, Mani inspirou-se em elementos dos eucasaístas cristãos judeus, em meio aos quais fora criado de outros grupos cristãos heréticos, tais como os marcionitas, do zoroastrismo e do budismo, além do próprio cristianismo ortodoxo. O ensinamento de Mani baseia-se em um dualismo extremo de luz e trevas, bem e mal, espírito e matéria. Partículas de luz estão presas no mundo material e a redenção é a libertação delas, a fim de que se possa retornar ao reino celestial puro. Os eleitos, ou membros perfeitos da seita, eram vegetarianos, abstinham-se de sexo e evitavam a maioria das formas de trabalho. Eles eram sustentados pelos ouvintes que viviam no mundo até aproximar-se da morte. Um evangelismo agressivo propagou a nova religião de Mani pelo Império Romano no Ocidente, onde o imperador pagão Diocleciano tentou proscrevê-lo em 295, e pelo Oriente na Ásia Central, chegando até a Índia e a China. O maniqueísta produzia um belos manuscritos contendo seus ensinamentos e liturgias. Alertas contra o maniqueísmo vindos de dentro da igreja surgiram cedo, mas as refutações escritas ainda existentes começaram principalmente no quarto século. 5. Igreja ao fim do terceiro século. O cuidado cristão dos enfermos durante a epidemia da década de 250 mencionada anteriormente deu-lhes uma taxa mais elevada de sobrevivência do que os pagãos, os quais muitas vezes fugiam das comunidades ou abandonavam os doentes por medo de contágio. Esse fator de sobrevivência gradualmente conferiu aos cristãos uma porcentagem maior da população, mesmo sem novos convertidos. No entanto, logo houve novas conversões, em parte porque eles tinham cuidado de não cristãos também. A igreja vivenciou um imenso crescimento durante o terceiro século, um crescimento que precipitou o conflito culminante com o Estado romano. A segunda metade do terceiro século foi um período de repouso, crescimento e relaxamento moral para a igreja. A história externa foi mais importante do que os escritos e o desenvolvimento interno da igreja, de modo que há relativamente poucas informações até a retomada da guerra contra ela no governo de Diocleciano. Não obstante, há vislumbres do desenvolvimento da igreja fornecidos por documentos adicionais e escritores que devem ser observados. A. Ordem eclesiástica, didascália.
A didascália apostólica, ensinamento dos apóstolos, vem de aproximadamente meados do terceiro século na Síria e, embora tenha sido escrita em grego, sobrevive na totalidade apenas em siríaco. A comunidade cristã refletida nesse documento tinha contato próximo com suas raízes judaicas. O autor insiste no fato de que os cristãos devem obedecer apenas aos 10 mandamentos do Antigo Testamento. As outras exigências eram uma segunda legislação, das quais Jesus Cristo libertou seus seguidores. O documento apresenta o bispo como líder necessário da igreja local, seu mestre pregador, sentinela moral, juiz em casos de disciplina, pastor que procura ovelhas perdidas e médico espiritual para curar almas enfermas que se arrependeram. O bispo também era administrador dos bens da igreja, com os quais ele, o clero e os pobres eram sustentados. Além disso, era ele quem conduzia o batismo, a unção e a santa ceia e servia como sacerdote da igreja, oferecendo sacrifícios espirituais. O bispo era auxiliado por presbíteros que atuavam como conselheiros, mas principalmente por diáconos, a respeito dos quais mais se fala do que os presbíteros. Havia também uma ordem de viúvas cuja responsabilidade era sobretudo orar, mas não ensinar ou batizar, e uma ordem de diaconisas que ministravam no núcleo feminino das casas e ungiam e ensinavam mulheres por ocasião do batismo. Além das advertências quanto à aceitação dos costumes judaicos, ao envolvimento com a idolatria, ao dever de evitar-se heresias e cismas, a didascália apostolarium também dá instruções sobre fidelidade conjugal, criação de filhos, cuidado com os órfãos, tratamento dos presos por causa da fé, ressurreição dos mortos e acontecimento da Semana da Paixão de Jesus. B. Teologia, os dois Dionísios. A teologia de Logos havia prevalecido em tamanha medida que até Paulo de Samosas, condenado em 268, falava sobre o Logos preexistente de Deus. A situação da especulação sobre a divindade na segunda metade do terceiro século é ilustrada pela breve controvérsia literária entre Dionísio, bispo de Alexandria, e um segundo Dionísio, bispo de Roma. Dionísio de Alexandria teve grande papel nas controvérsias do terceiro século. Ele, primeiro, apoiava Cornélio de Roma contra a ideia de Novaciano de negar perdão aos desviados na perseguição desse ano. Segundo, compartilhava a posição de Estevão de Roma contra a insistência de Cipriano no rebatismo dos heréticos e cismáticos. E terceiro, opunham-se ao milenarismo do bispo egípcio Nepos, argumentando que diferenças de estilo indicavam que o apóstolo João, a quem o quarto evangelho era atribuído, não poderia ser o profeta João que escreveu o livro de Apocalipse. Ao quarto, refutar os sabelianos, Dionísio de Alexandria enfatizou as diferenças entre Pai, Filho e Espírito Santo, a ponto de chegar perto de triteísmo. Por essas declarações, ele foi repreendido por Dionísio de Roma. Seu esclarecimento defendia sua ortodoxia. Essa discussão sobre a semelhança de natureza entre pai e filho, bem como a questão de o filho ter vindo à existência ou não e quando isso teria acontecido, antecipou questões fundamentais da controvérsia ariana no quarto século. O diálogo entre os bispos das duas igrejas mais poderosas no mundo cristão ilustra a forma como os teólogos ocidentais tipicamente enfatizam a unicidade da divindade, ao passo que os teólogos orientais costumavam ressaltar sua trindade. C. Missões. Gregório Taumartugo. Gregório Taumartugo, milagreiro, nasceu pagão em Neocesareia Ponto. Com o intuito de estudar direito em Berito, ele passou algum tempo em Cesareia, onde a presença em várias preleções de Orígenes acabou servindo de divisor de águas em sua vida. Após 5 anos com Orígenes, Gregório tornou-se missionário em Ponto e Capadócia e bispo em Neocesareia. Relatos de sua vida narraram numerosos milagres, a quais lhe conferiam seu apelido e atestaram sua preeminência na evangelização em sua pátria. A obra de Gregório proclama a importância dessa região para a teologia cristã no quarto século e fornece o elo entre Orígenes e os grandes padres capadócios da igreja.
Um deles, Gregório de Nissa, cuja avó foi pupila de Gregório Taumaturgo, escreveu o relato mais importante de sua vida. D. Literatura. Metódio Lactâncio. Metódio e Lactâncio ilustraram algumas preocupações dos autores em grego e latim, respectivamente, na virada para o IV século. Metódio foi bispo em Olímpio, Lícia e morreu como Marte. Muitas de suas obras foram perdidas, mas algumas sobrevivem a uma tradição para o antigo eslavo eclesiástico, com base em uma delas, ressurreição. Conhecemos seu argumento de que o corpo glorioso da ressurreição seria idêntico ao corpo mortal, em oposição à ideia de Orígenes sobre um corpo de ressurreição espiritual. O Tratado de Metódio, Livre-Arbítrio, dá prosseguimento à insistência dos pensadores da Igreja primitiva sobre a liberdade humana, com base da moralidade, das recompensas e dos castigos no juízo, em oposição às opiniões gnósticas sobre a origem do mal. Uma obra de Metódio sobrevive no original em grego Banquete, um longo diálogo que retoma muitos temas teológicos, mas se concentra na vida ascética e louva a virgindade. Lactâncio foi o principal estilista do latim cristão, valendo-se intensamente de Cícero, Virgílio e outros autores latinos clássicos. Nativo do norte da África, ele foi convidado para a nova capital de Diocleciano, em Nicomédia, em 303, a fim de criar uma escola de retórica. Ele logo perdeu essa posição após ser convertido ao cristianismo, mas, alguns anos mais tarde, foi escolhido por Constantino para lecionar ao seu filho mais velho Crispo em Trier, na Gália. A principal obra de Lactâncio é Instituições Divinas, na qual ele não só refuta o paganismo, mas também se dedica a uma filosofia apologética cristã da religião. Essa filosofia inclui uma história da religião, um sistema moral construído sobre uma compreensão cristã da virtude clássica da justiça e da cosmovisão centrada na providência. Tal como seu modelo, Cícero, Lactâncio empregou forma e estilo oratórios para os pensamentos filosóficos. Embora sua exposição da doutrina cristã tenha sido considerada deficiente por pensadores posteriores, ele é importante pela apropriação cristã da literatura e cultura latina, com o objetivo de alcançar a classe culta do mundo romano. Lactâncio escreveu Morte dos Perseguidores para mostrar a justa vingança de Deus contra aqueles que perseguiam a Igreja. Ele constitui uma das principais fontes de informação sobre a perseguição do governo de Diocleciano. 6. Por que o cristianismo prosperou? Ao final do terceiro século, os cristãos compunham uma minoria considerável da população do Império Romano. Os historiadores apontam diversos fatores como responsáveis por esse sucesso. Mesmo se alguém apontar para a divina providência, quais foram as circunstâncias humanas ou naturais pelas quais a providência atuou? As condições externas no início do cristianismo eram favoráveis. Primeiro, a propagação do judaísmo forneceu uma base de operações para a pregação cristã em todo o mundo romano. Segundo, a helenização do Mediterrâneo Oriental gerou uma língua e ideias comuns. E terceiro, a unidade política em Roma ofereceu paz, estabilidade e possibilidades para viagens. Não obstante, essas condições externas estavam disponíveis a todos. Por que então o cristianismo deixou para trás triviais em potencial? As condições internas sugeridas por diversos historiadores como parte do apelo do cristianismo incluem as seguintes. Primeiro, a crença firme na verdade da religião cristã, embora a insistência de que ela era o único caminho fosse um escândalo para muitos como hoje. Segundo, a universalidade da fé cristã aberta a todos. Terceiro, a prática eficaz de amor fraterno e caridade, a qual resultava em uma sociedade que supria todas as necessidades de seus membros. Quarto, o governo autônomo e disciplinado de comunidades cristãs individuais que estavam unidas umas às outras. Quinto, a prática da comunhão que gerava um forte senso de comunidade. E sexto, a combinação dos pontos fortes da prática religiosa ao pensamento filosófico. As ideias cristãs eram, em sua maior parte, aceitáveis aos pagãos.
padrão de moral elevados, monoteísmo e revelação profética. Em contrapartida, a ideia da encarnação da divindade era estranha, especialmente na versão cristã, mas não incompreensível. A ressurreição do corpo, entretanto, era o aspecto mais repelente da doutrina cristã. Apesar disso, os milagres cristãos pareciam ser mais poderosos do que as coisas que os mágicos eram capazes de realizar. O fator psicológico de exaustão do paganismo contrastava com a esperança do cristianismo. Uma vez que valia a pena morrer por essa esperança, também valia a pena viver por ela. Fatores sociológicos envolviam a postura positiva em relação às mulheres, à família e aos filhos, bem como o cuidado aos doentes em tempos de doenças e epidemias, e que também favoreceu o crescimento numérico cristão. Em última análise, contudo, tais tentativas de justificar o sucesso do cristianismo acabam sendo mais descritivas do que explicativas. Muitos itens selecionados anteriormente são apenas julgamentos modernos quanto ao que se opõe terem sido fatores atrativos. O sucesso do cristianismo no nível político no IV século volta-se à conversão de um homem, Constantino o Grande. Depois dele, o apoio político passou a ser um fator importante no crescimento da igreja.